Ok, turma? Mais uma questão do nosso simulado aberto do Sistema SEB de Ensino. O maior sistema do Brasil, o maior simulado do Brasil, a maior quantidade de simulados, com plataformas, comentários das questões. Você faz o simulado, acompanha a plataforma e ainda, quem está aqui na nossa cidade, quem está aí no nosso estado, pode participar da nossa grande revisão. Sempre após um grande simulado, uma nova revisão. Bacana? Vamos agora para mais uma questão do simulado aberto, a questão 85. Turma, a questão 85 ela vai falar de um texto falando da cidade do México, que foi atingida por um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter, com um epicentro no centro do país. Olha, gente, resumindo a reportagem, trata-se de um tremor de terra, cujo a magnitude, ou seja, você tem aí o efeito da onda sísmica de 7,1 graus na escala Richter. E ele diz que o epicentro, turma, é aonde o terremoto atingiu a superfície. Vamos lá? Da onde sai a onda? No interior, é o hipocentro. Essa onda se propagando é o sismo. Aonde essa onda mais atinge na superfície? É o epicentro. Você que é esperto, magnitude, escala Richter. Epicentro, aonde, anota, puxa a seta, epicentro, onde mais atingiu na superfície. Caramba, onde mais atingiu? No centro do país, ou seja, próximo de áreas urbanas. E aí ele vai falar o número de mortos, 225 mortos, a magnitude média, enfim, e outros terremotos que foram ocorrendo, um chamado monstro de terremoto. Professor, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, o tema da questão 85 são os agentes do relevo, especificamente agentes endógenos. E dentro dos agentes endógenos, o terremoto. Meus amigos, é comum na prova do Exame Nacional esses agentes do relevo. Aí você deva lembrar que os agentes do relevo são aqueles que constroem ou modelam o relevo. Vamos começar pelos que modelam. Os agentes do relevo que modelam é aqueles que ocorrem na superfície, gente, aqui fora. São chamados de agentes exógenos. Agentes exógenos. Eles modelam, porque eles fazem erosão. Ah, então são os agentes erosivos. O vento, o sol, a chuva, o rio, o mar, a pressão atmosférica, a amplitude térmica, que é a variação. Beleza, professor. As formas da superfície é o relevo. Quem modela o relevo? Quem modela os morros, as serras e chapadas? São os agentes exógenos. E também temos os agentes endógenos, endó, dentro da crosta. Os agentes endógenos, eles são construtores. Aí nós temos o movimento de placas, tectonismo, nós temos a propagação de ondas, os sismos, e nós temos os tremores de terra, os terremotos. Aí você tem que enquadrar. A questão trata de agente do relevo, e dentro dos agentes do relevo, agente endógeno, e dentro dos agentes endógenos, ela está falando de terremoto, que são agentes construtores. Turma, onde é que ocorre a maior parte dos terremotos? Vocês sabem que terremotos ocorrem devido ao movimento das nossas placas que formam a crosta. E o movimento das nossas placas é o chamado de tectonismo. É por isso que elas são chamadas de placas tectônicas, ou seja, blocos em movimento. Quando essas placas se movimentam, ou seja, tectonismo, elas podem se afastar, se chocar, essas placas se deslizarem, ou se erguer, ou se rebaixar. Ah, professor, aí você está me lembrando dos movimentos orogenéticos, horizontais, e epirogenéticos, verticais. Visto a questão, entendido o processo, nós temos aqui a imagem, onde nós temos aqui o sismo, e aqui, bem ilustrado, onde ocorreu o epicentro, ou seja, a parte mais atingida na superfície. Isso gerou morte, gente. Por que ocorre esse sismo? Já sei, devido ao movimento de placas. E no caso específico do México? México, América do Norte, México, nele nós temos as placas, a placa do Caribe e a placa norte-americana. Está aqui, ó, Caribe norte-americano, está no mapa. E essa placa do Caribe norte-americana, elas estão se chocando. Peraí. No caso, eu tenho duas placas que estão se chocando. Na horizontal, orogênese. Como elas estão se chocando? Orogênese convergente, elas estão se convergindo. E o que é que acontece nesse caso? Quando essas duas placas do Caribe e a norte-americana se chocam, a placa norte-americana ela é mais pesada, ela mergulha. E, Marcelo, se uma placa tectônica mais pesada mergulha, a outra vai dobrar por cima. Uma fica de baixo, subir.
É por isso que o movimento é chamado de subducção. O caso em questão, movimento de placas orogenético convergente de subducção. Isso vai gerar um sismo que vai chegar até o epicentro, provocando o tremor e as mortes que ocorreram na reportagem aqui. A liberação da tensão geológica tem a ver o quê? Com a letra A, uniformidade nos limites. Não. As placas não são uniformes. Por quê? Porque tem uma mais pesada e uma mais leve. Você puxa a seta em uniformidade, pode. Uma mais pesada e outra mais leve. Não são uniformes. Letra B, ser uma área de contato de placa, destacando, área de contato de placa, Caribe norte-americana, destacando a convergência, orogênese, convergente, por subducção, ou seja, uma vai mergulhar por baixo da outra, na área do terremoto, ou seja, da onde se propagou. Resposta correta, letra B. Na letra C, ele fala de epirogênese. Professor, epirogênese é quando placas se movem na vertical. Nós estamos falando de orogênese, placas se movimentando na horizontal. Epirogênese, soerguimento ou rebaixamento de placas, epirogênese, dá origem a serras, morros, depressões, tá falso afirmativo. Na letra D, depressões verticais nas placas. Depressões são superfícies baixas do relevo. Depressões dão origem a lagos, mares internos. Depressões são partes baixas do relevo. Nós estamos falando de movimento de placas. Na letra E, rebaixamento da superfície. Rebaixamento, é movimento vertical. Aqui é epirogênese. No caso em questão, placas se chocando na horizontal, orogênese. É por isso que a resposta correta é a letra B de bola. Tectonismo, convergência, orogênese, da onde propaga a onda hipocentro, onde ela mais atingiu, epicentro, escala Richter, movimento de placas. É o que define a questão 85, letra B de bola. Valeu, turma!